3 motoristas cometem infrações conforme descrito abaixo. Então, ele dá motorista 1, motorista 2, motorista 3, a velocidade da via regulamentada e a velocidade que cada condutor, cada motorista passou. E a pergunta é: a suspensão do direito de dirigir será aplicado apenas? Para você poder acertar essa questão, você vai precisar lembrar que a suspensão por velocidade irá acontecer quando o condutor transitar a mais de 50% do limite estabelecido para a via. A suspensão do direito de dirigir irá ocorrer por excesso de velocidade quando o condutor ou motorista transitar a mais de 50% do limite estabelecido para a via. Tá, mas e como é que eu vou saber? Como é que eu vou descobrir isso? É muito simples. Motorista 1, ele estava, a via, aliás, era de 90 km por hora. E ele estava a 105. Como que eu vou fazer essa conta? Ele já contou para nós que é 50% acima. Qual que é o 50%? Qual que é a metade de 90? 45, certo? Então, 90, vocês vão somar com a sua metade. 90 mais a metade de 90, que é 45, é igual a 135. Quer dizer que até 135 é uma infração de natureza grave, com 5 pontos, e a partir de 136, que aí sim é acima dos 50%, é uma infração gravíssima, com suspensão direta do direito de dirigir. Só que o nosso motorista estava 105, então ele não vai ser suspenso. No motorista 2, a conta é mais fácil ainda. A via era 100. A metade de 100 é quanto? 50. 100 mais 50, 150. Só que ele estava 135. Então, até 150 é uma infração de natureza grave, com 5 pontos. A partir de 151, que aí é o 50% acima, daria infração gravíssima, né? 7 pontos e suspensão do direito de dirigir. Só que ele estava 135, então ele também não vai ser suspenso. Agora, olhem o motorista 3. Velocidade máxima da via, 40. Qual que é a metade de 40? 20. 40 mais 20 é igual a 60. Quer dizer que até 60 é uma infração grave com 5 pontos. E a partir de 61 é uma infração gravíssima com suspensão direta da habilitação, mesmo que o condutor não tenha nenhuma outra infração. E o nosso motorista estava a 65. Então, sim, o motorista 3 vai ser suspenso por estar dirigindo a mais de 50% do limite estabelecido para a via. Uma placa com o pictograma. Então, o que vocês têm ali? Isso daí nos lembra o quê? Nos lembra alguma coisa antiga, aquelas construções egípcias lá de antigamente. E aí eu pergunto para você, aonde que as pessoas guardam as coisas antigas? Ai, professora, no museu. Exatamente. Esta placa, com essas colunas aí que nos lembram coisas antigas, significa museu. Então, se cair esse pictograma para vocês, ele significa museu. Um veículo com freio a disco na dianteira e com tambor na traseira está com as lonas desreguladas. Esta configuração acarreta no seguinte problema. Pessoal, se a lona está gasta, ele vai levar mais tempo para frear, mais tempo para parar. Logo, o maior curso do pedal do freio. Por quê? Porque tem uma folga. Essa folga é justamente do desgaste da lona. Da lona estar desregulada. Então, se a lona está desregulada, ele vai sim ter o maior curso do pedal do freio. Então, anotem aí, lona desregulada, maior curso do pedal de freio. Transitar pela contramão de direção em via de mão dupla. Presta bem atenção. Via de mão dupla. É possível quando for ultrapassar outro veículo e somente devidamente sinalizado e com segurança. O que quer dizer? Ele quer dizer assim, olha, nós transitamos pela direita, nós ultrapassamos pela esquerda. Eu posso transitar na contramão? Posso. Quando? Quando eu for realizar uma ultrapassagem, claro que devidamente sinalizado. Então, anotem aí. Transitamos pela direita, ultrapassamos pela esquerda. Ultrapassamos pela contramão. Então, transitar pela contramão é possível quando for ultrapassar outro veículo
e somente devidamente sinalizado e com segurança. Sobre o elemento básico de direção defensiva, a atenção. Qual das alternativas é incorreta? Atenção, incorreta. Ele não quer a certa, ele quer a errada. O que é atenção? Atenção com você, com o teu veículo, com o trânsito, com a via, atenção a tudo o que está ao seu redor. Só que ele quer o errado, o incorreto. Então ele diz ali, não. A presença da palavra não, quase sempre, quando é questão incorreta, ele vai ter a presença da palavra não. Não precisa ser direcionada às condições físicas e mentais do condutor. Por que é errado? Porque precisa sim ser direcionada às condições físicas e mentais do condutor. Além de ser direcionada ao veículo, ser direcionada à via, ser direcionada aos demais usuários da via, aos demais veículos. Então, por isso que a letra B, que fala que não precisa ser direcionada, é a resposta incorreta, a resposta errada, porque ela precisa sim ser direcionada ao condutor e ao seu estado tanto físico quanto psicológico. Falta de buzina, pneus lisos, pneu careca, né? E ofuscamento, respectivamente, são condições adversas de. A palavra respectivamente, ele dá ordem. Primeiro, quem que tem falta de buzina? Aliás, quem que tem buzina? Quem que tem pneu? O veículo. Ok, show de bola. Agora, ofuscamento. O que é ofuscamento? Tanto o ofuscamento quanto a penumbra são condições adversas de luz ou de iluminação. A penumbra é a falta de luz, é quando está amanhecendo ou anoitecendo, e o ofuscamento é o excesso de luz. Quando vem um veículo no sentido contrário com farol alto ou com farol desregulado, ou mesmo quando o sol está nascendo ou o sol está se pondo, que fica bem na linha do horizonte. Isso pode ocasionar o ofuscamento. Então, buzina, pneu liso é veículo e ofuscamento é luz, respectivamente, ou seja, na ordem que ele pediu. Deixar de remover o veículo em acidente sem vítima para não atrapalhar o trânsito é considerada uma infração. Infração média com multa. Infração média, 4 pontos com multa. Deixar de remover o veículo. Notem, ele deixa claro que não tem vítima. Se não tem vítima, é uma infração média com multa. Uma infração média, 4 pontos mais a multa. Como vocês perceberam, nesse vídeo falou bastante de infrações, certo? Lá na primeira questão da infração, né, gravíssima, 7 pontos, que gera suspensão, que é transitar a mais de 50% do limite estabelecido para a via, entre outras infrações que nós vimos no decorrer do vídeo. Aí, eu quero reforçar com vocês o que constitui uma infração. Então, pode ser que pergunte para vocês lá na prova. Constitui infração de trânsito, 2 pontos. A resposta será: é a inobservância de qualquer preceito do Código de Trânsito Brasileiro, da legislação complementar ou das resoluções do CONTRAN. Infração de trânsito é a inobservância de qualquer preceito do Código de Trânsito Brasileiro, da legislação complementar ou das resoluções do CONTRAN. E ele pode perguntar ainda: o condutor comete infração de trânsito quando? Segunda opção ali: deixa de cumprir qualquer determinação da legislação de trânsito. Então, o condutor, o motorista, ele comete infração de trânsito quando? Deixa de cumprir qualquer determinação da legislação de trânsito. E aí, outro item importantíssimo que vocês precisam saber de cor, que são as infrações e as suas respectivas pontuações. Gravíssima, 7 pontos. Grave, 5 pontos. Média, 4 pontos. E leve, 3 pontos. A infração gravíssima quase sempre é aquela que coloca a tua vida e a vida de terceiros em risco. A infração grave é aquela que coloca mais a tua vida em risco. Infração média quase sempre está relacionado com o meio ambiente e infração leve está mais relacionada com a documentação. Não atualizar CNH, PPD ou licenciamento, utilizar a buzina de maneira irregular, dirigir sem, né, os cuidados que você precisa ter. Infração gravíssima, por exemplo, dirigir alcoolizado, transitar a mais de 50% do limite estabelecido para a via, furar o sinal vermelho. Infração grave, não utilizar cinto de segurança.
ou mesmo usar equipamento de som em volume, né, que não sejam autorizados pelo CONTRAN, e a infração média quase sempre é tirar ou abandonar na via objetos ou substâncias, ou estacionar, né, de maneira irregular, ou ainda, né, não remover o veículo em caso de acidente, como foi a questão que nós acabamos de ver. Então, infração gravíssima 7 pontos, grave 5, média 4 e leve 3. Gravíssima 7, grave 5, média 4, leve 3. O motociclista sofre um acidente em uma via urbana ao tentar ultrapassar pela direita um caminhão em uma curva. Enquanto esperava-se a chegada do socorro, o motorista do caminhão deve. Aqui nós temos 3 números romanos, ele quer saber quais deles estão corretos. 1. Evitar movimentar a vítima. 2. Retirar o capacete da vítima para verificar seu estado de consciência. 3. Retirar a vítima da pista colocando-a na calçada. Lembrando que vocês não vão movimentar as vítimas, vocês não vão retirar capacete de motociclistas. Portanto, só sabendo essa regrinha básica, vocês já irão descartar a número 2 e descartar a número 3, aonde fala em retirar o capacete e fala em retirar a vítima da pista. Portanto, a resposta correta será apenas o número romano 1, evitar movimentar a vítima, que está na letra C. Então, letra C, número romano 1, é a nossa resposta correta. Evitar movimentar a vítima. Lembrando que vocês não vão movimentar as vítimas, não vão retirar capacete de motociclistas, não irão dar nada para as vítimas beber ou comer, nem usar nenhum tipo de medicamento, e se tiver a presença de sangue, vocês não podem entrar em contato com o sangue das vítimas para evitar qualquer tipo de doença infecto-contagiosa, ou seja, aquelas que são transmitidas pelo sangue. Indique a placa de advertência, que significa alargamento de pista à direita. Bom, seja o que for, ele já contou que é para a direita. Só sabendo dessa informação, nós já podemos descartar a letra A, que tem direita e esquerda. Podemos descartar a letra B, que é para a esquerda. Então, ficamos entre a letra C e a letra D, que ambas estão indo para a direita, só que ele quer o quê? Um alargamento. Alargamento é uma via que ficou maior. Na letra C é um estreitamento de pista à direita. Portanto, a resposta correta é a letra D, que é a plaquinha que significa alargamento de pista à direita. A plaquinha da letra D é um alargamento de pista à direita. Lembrando que todas as placas amarelas são placas de advertência que advertem sobre situações potencialmente perigosas, indicando a sua natureza. Um motorista educado que pratica comportamentos humanos adequados no trânsito deve. Se ele é educado, ele quer o quê? As atitudes positivas. Na letra A, proceder com parcialidade, não se importando com os direitos alheios. B, proceder com humildade, procurando dirigir rápido, permanecendo menos tempo nas vias. C, fazer uso da comunicação amigável, avisar e ajudar. E a letra D, entender que seus direitos são mais importantes que dos outros. Então, nós vamos ver que na letra A, ele não vai proceder com parcialidade, isso não é ser educado. A letra B, ela até começa certo, só que notem que ele vai dizer que ele vai procurar dirigir rápido, não vai dirigir rápido, vai respeitar o limite de velocidade da via. E na letra D, ele acha que os seus direitos são mais importantes, então só nos resta a letra C, fazer uso da comunicação amigável, avisar e ajudar. Então, um motorista que é educado, que pratica comportamentos humanos, ele vai fazer uso da comunicação amigável, avisar e ajudar. Devido à tempestade, os cabos elétricos se romperam e estão sobre um carro com 3 passageiros. Nessa situação, o procedimento indicado é: A. Retirar os cabos enquanto se aguarda o resgate. B. Retirar os passageiros após afastar os cabos com um cano de ferro. C. Orientar os passageiros para que permaneçam no interior do carro, aguardando o resgate adequado. Ou letra D. Solicitar a ajuda dos outros motoristas para a retirada dos passageiros sem provocar a movimentação do carro.
Reforço o que eu falei no começo do vídeo. Vocês não vão movimentar nem mexer com as vítimas. Nesse caso, não existe necessariamente vítimas, mas os cabos elétricos eles estão conduzindo eletricidade. Então, vocês não vão retirar os passageiros, não vão retirar os cabos, muito menos solicitar a ajuda de outros motoristas para fazer isso. O correto, portanto, será a letra C. Orientar os passageiros para que permaneçam no interior do carro, aguardando o resgate adequado, que neste caso será o corpo de bombeiros, que serão, né, os que vão ter treinamento e equipamento para remover esses cabos elétricos, né, juntamente com a companhia de energia elétrica, e para na sequência retirar esses passageiros do veículo com segurança. A embreagem, composta basicamente de um disco e um platô, tem como função principal. É muito comum cair duas questões sobre a embreagem. Primeiro, que essa daqui, que ele questiona a função, ou seja, para que serve a embreagem. Ou então, ele perguntar da localização da embreagem, que é o que nós vamos ver já já. Então, a função dela é o quê? Letra A. Ligar e desligar a força motriz do motor da parte restante da transmissão. Letra B. Não acavalar as marchas. Letra C. Facilitar o funcionamento do motor. Ou letra D. Permitir ligar o veículo mais facilmente. Eu vou dar apenas uma dica que vai ser o suficiente para vocês acertarem essa questão e nunca mais esquecerem. A embreagem funciona como um interruptor. O que o interruptor faz? Ele liga e desliga. É exatamente isso. O interruptor da embreagem é literalmente o pedal da embreagem. Então, quando você pisa, você desliga. Então, permite você fazer a troca de marcha. E quando você solta, ele liga. Então, letra A, ligar e desligar a força motriz do motor da parte restante da transmissão. E aí ele pode perguntar: o conjunto da embreagem fica situado no sistema de transmissão e está localizado entre. Então, se ele já falou entre, significa que é entre duas coisas. Qual que vai ser? Entre o volante do motor e a caixa de mudanças. Notem que se vocês lerem com calma e com atenção 2, 3 vezes a pergunta, identificando as palavras-chave, facilita para vocês acertar. Então, se ele está entre, é entre dois, que será o volante do motor e a caixa de mudanças. É necessário contar 60 passos longos para sinalizar o local de um acidente. Quando estava na contagem de 30 passos longos, a pessoa que estava sinalizando encontrou uma curva. Nessa situação, ela deve A. Iniciar novamente a contagem a partir do final da curva. B. Somar mais 15 passos longos, totalizando 75 passos longos. C. Continuar normalmente a contagem dos passos longos. Ou letra D. Somar mais 20 passos longos, totalizando 80 passos. Primeiro, não vai somar. Não vai somar nem 15, nem 20, nem 30. Não vai ter soma nenhuma. Sabendo disso, descartamos a letra B e descartamos a letra D. Também não vai poder continuar normalmente, porque foi encontrada uma curva que vai dificultar a visualização do acidente. Portanto, então, só nos resta a letra A. Iniciar novamente a contagem a partir do final da curva. Então, se está fazendo a contagem e encontrou uma curva, resposta correta, letra A. Iniciar novamente a contagem a partir do final da curva. A finalidade da suspensão e dos amortecedores é manter a estabilidade do veículo. Quando há desgaste desses itens do veículo, então note, ele já contou. Serve o quê? Para manter a estabilidade. Então, a resposta correta vai ter que estar relacionado com a estabilidade do teu carro. E quando ele está desgastado, ele vai ter o quê? Ele vai ter a perda da estabilidade, certo? Então, letra A. Poderão provocar o travamento da direção, principalmente em frenagens e curvas. Travamento da direção que ele menciona é a direção em si. Isso não vai influenciar na estabilidade. Letra B. Poderá ocorrer esvaziamento da água do radiador. Nós estamos falando de suspensão. Radiador é sistema de arrefecimento. Letra C. Haverá redução do nível do óleo do sistema de transmissão.
Novamente, estamos falando do quê? Da suspensão, certo? Então, o nível do sistema de transmissão não tem nada a ver com a suspensão. Portanto, a nossa resposta correta será a letra D. Poderão causar a perda de controle do veículo, principalmente em frenagens e curvas. E tem uma outra resposta ainda, que ele poderá ocasionar o capotamento do veículo. Então, ele vai perder o controle do veículo. Quanto à sinalização, considere. Então, aqui ele está dando 3 números romanos e ele quer saber quais deles estão corretos. 1. As ordens do agente de trânsito têm prevalência sobre as normas de circulação e outros sinais? Sim, as ordens do agente de trânsito, elas irão prevalecer sobre todas as demais sinalizações. Tanto que tem uma outra questão que cai e que fala, né, que você está se aproximando de um cruzamento, que o semáforo está vermelho, mas que o agente de trânsito manda você avançar. O que que você vai fazer? Você irá acatar a ordem do agente de trânsito e avançar. A 2 diz que as indicações do semáforo têm prevalência sobre os demais sinais. Sim, as indicações do semáforo, elas têm prevalência sobre os demais sinais. E o agente, ele vai ter prevalência sobre o sinal. Então, primeiro vem o agente, abaixo do agente vem o semáforo, ok? E a 3 diz que as normas de trânsito têm prevalência sobre as indicações dos sinais. Não tem, porque lá no número 1 nós já vimos que as ordens do agente de trânsito é que vão ter prevalência sobre as normas de circulação e também os outros sinais. Portanto, estão corretos o número romano 1, um risquinho, e o número romano 2, 2 risquinhos, que está em verde na letra D, 1 e 2 apenas. Lembrando que nesse vídeo aqui são as questões oficiais da prova teórica do Detran, então não tem as 4 alternativas, mas se você prefere o que tem 4 alternativas, em dias alternados eu posto outro vídeo também. E outra dica bem importante para você fixar realmente o conteúdo é você assistir cada vídeo pelo menos 3 vezes e, de preferência, se você conseguir, copiar a pergunta e a resposta correta que está em verde vai te ajudar a fixar melhor o conteúdo e garantir a sua aprovação. Ao trafegar por uma rodovia na velocidade máxima permitida de 80 km por hora, o condutor de um automóvel necessita utilizar um acostamento. Em casos como este, de acordo com os preceitos da direção defensiva, o condutor deve, em verde, procurar, antes de parar no acostamento, um local onde não haja desnível entre a pista e o acostamento ou onde o desnível seja reduzido. Resposta correta, em verde. À esquerda estão relacionadas 3 categorias, A, C e D, nas quais os motoristas podem ser habilitados. E na direita, os tipos de veículos. Então, ele quer o quê? Que vocês façam a correlação. O que é a correlação? É ligar a categoria com o seu respectivo veículo que pode ser dirigido. No caso, a categoria A é para moto, 2 ou 3 rodas, que está lá embaixo no número 3. A categoria C e a categoria E vai transportar carga. E nós só temos carga no número romano 1. Veículo motorizado utilizado no transporte de carga com peso bruto total maior que 3.500 kg. Então, o número romano 2 está no 1. E a categoria D de dado e B de bola transporta pessoas. Portanto, na número 2, nós temos ali um veículo motorizado utilizado no transporte de passageiros com capacidade maior que 8 lugares. Na dúvida, lembrem da sequência 3, 1 e 2. Dica, macete, lembrem da sequência 3, 1 e 2. Conforme CTB, trânsito é a utilização das vias para fins de circulação, parada, estacionamento e operação de carga e descarga por. Quem que utiliza as vias? Quem que faz operação de carga, de descarga, de estacionamento? Pessoas, veículos e animais, conduzidos ou não. Pessoas, veículos e animais conduzidos ou não. Fica aí, não sai desse vídeo que já eu vou te explicar outras 2 questões muito parecidas com essa que pode cair falando das vias. E a segunda, nos casos em que houver retenção do veículo e não for possível sanar
há falha no local da infração, o veículo poderá ser retirado por condutor regularmente habilitado mediante o recolhimento do certificado de licenciamento anual do veículo. Certificado de licenciamento anual do veículo. Então, se o veículo tiver retido ali, né, a pessoa que pode retirar esse veículo é uma pessoa habilitada e esse veículo poderá ser retirado por essa pessoa habilitada, mas vai ser recolhido mediante recibo o certificado de licenciamento anual do veículo. E como eu prometi para vocês, aqui tem outras duas questões relacionadas à via que pode cair. Primeiro, ele pode questionar a superfície por onde transitam veículos, pessoas e animais, compreendendo a pista, a calçada, o acostamento, ilha e canteiro central. Qual que é essa definição? Via. Então, a via é todo e qualquer espaço, superfície, por onde transitem pessoas, veículos e animais. E aí, olhem a segunda questão. Ele pode questionar sobre essa utilização. Então, quando uma pessoa ela utiliza a via, quando animais utilizam a via, o que isso é? É trânsito. Então, trânsito vem do verbo transitar, vem do verbo utilizar a via, certo? Então, é a utilização das vias por veículos, por pessoas, veículos e animais, isolados ou em grupos, conduzidos ou não, para fins de circulação, parada, estacionamento e operação de carga ou descarga. Então, essa é a definição de trânsito. Então, basicamente assim, via é o espaço físico mesmo, por onde transitam pessoas, veículos e animais, conduzidos ou não, ok? Agora, quando as pessoas, os animais, eles utilizam a via, essa utilização, esse transitar sobre a via, é chamado de trânsito. Então, a via é algo fixo, é a superfície mesmo, por onde transitam pessoas, veículos e animais. E quando essas pessoas, esses veículos e esses animais utilizam a via, seja para transitar, para fazer parada, estacionamento, operação de carga ou descarga, aí nós vamos chamar de trânsito. Então, via é o espaço físico e trânsito vem do verbo transitar, que é a utilização da via. O carburador nos veículos mais modernos é substituído por, lembrando que a mistura ar-combustível chama-se sistema de alimentação. Então, o fato de misturar o ar mais o combustível, a gente chama de sistema de alimentação. E os responsáveis por esse sistema serão o carburador nos carros mais antigos e a injeção eletrônica nos carros mais modernos. Então, o carburador dos veículos mais modernos vai ser substituído pela injeção eletrônica. O condutor de veículo com o braço esquerdo estendido para fora horizontalmente, sem movimentá-lo, indica para os outros condutores que irá dobrar à esquerda. Olhem essa figura que eu coloquei para ilustrar para vocês entenderem. Então, no primeiro caso, o condutor ele está querendo dobrar à esquerda, ou seja, ele está com o braço esquerdo estendido para fora horizontalmente. Ele quer dobrar para a esquerda. Olhem o segundo carrinho, o carrinho do meio. Ele está com o braço dobrado para cima, ou seja, verticalmente. Quando tiver com o braço para cima, dobrado verticalmente, significa que ele quer dobrar à direita. E quando ele tiver com esse braço, com esse mesmo braço esquerdo, estendido para fora, horizontalmente, mas ele estiver movimentando, subindo e descendo, fazendo aquele gesto de que ele vai diminuir a marcha, que ele vai diminuir a velocidade, que ele tem a intenção de parar. Então, basicamente, vai ficar assim. Se ele tiver com o braço esticado sem movimentar, ele quer dobrar para a esquerda. Se ele tiver com o braço levantado verticalmente, ou seja, levantado para cima, significa que ele quer dobrar à direita. E se ele tiver com o braço esticado horizontalmente movimentando, significa que ele quer diminuir a marcha ou parar o veículo. Começando com uma dica super importante para vocês assistirem cada vídeo pelo menos 3 vezes para vocês poderem absorver realmente o conteúdo. A nossa primeira questão diz o seguinte: a embreagem, composta basicamente de um disco e um platô, tem como função principal.
Parem para pensar comigo o seguinte: o pedal da embreagem em si, ele funciona como um interruptor. Imagine um interruptor de luz da casa de vocês. Para que ele serve? Ai, professora, para ligar e desligar a luz. Exatamente isso. Essa é a função da embreagem do pedal, ligar e desligar. Neste caso, ligar e desligar a força motriz do motor da parte restante da transmissão. Eu aproveitei colocar para vocês a outra questão que ele também pode perguntar, a localização da embreagem. Então, a embreagem, ela está localizada entre o volante do motor e a caixa de mudanças. Então, se perguntar a função, então anotem aí a função da embreagem: ligar e desligar a força motriz do motor da parte restante da transmissão. E se ele perguntar da localização entre o volante do motor e a caixa de mudanças: função: ligar e desligar a força motriz do motor da parte restante da transmissão, e a localização entre o volante do motor e a caixa de mudanças. É direito de todo infrator, quando aplicada a penalidade de multa, interpor recurso contra a penalidade que será julgado. Notem bem, nessa questão, na pergunta, nós temos uma palavra-chave que é interpor recurso. Então, vocês precisam procurar nas alternativas onde que fala em recurso, ok? Então, na letra A, pelo DENATRAN, Departamento Nacional de Trânsito, tem recurso? Não tem. Letra B, pelas polícias militares estaduais e pela Polícia Rodoviária Federal, tem recurso? Não tem. Letra C, pela JARI, Junta Administrativa de Recursos de Infrações, tem recurso? Tem. A sigla JARI, ela já diz isso, que é uma Junta Administrativa de Recurso de Infrações. Então, letra C é a nossa resposta correta. Então, o condutor, ele tem direito, sim, de buscar recurso, de interpor recurso, né, contra sua penalidade, que será julgado pela JARI, que é a Junta Administrativa de Recursos de Infração. Eu aproveitei colocar para vocês a nossa escalinha, a nossa escadinha. Então, em primeiro lugar, toda vez que falar de recurso de multa, tem que começar com a JARI, ou só JARI, ou JARI e CETRAN. Quando na pergunta não mencionar órgão nenhum, a resposta será JARI. Quando na pergunta já falar da JARI, a resposta vai ser CETRAN, ou JARI e CETRAN. Quando na pergunta já mencionar a JARI e já mencionar o CETRAN, a resposta será: não cabe recurso na esfera administrativa. Então, falou em recurso de multa, lembre-se da escadinha. JARI, CETRAN, não cabe recurso na esfera administrativa. As lanternas de freio e a lanterna de marcha ré são equipamentos obrigatórios nos veículos automotores. As cores dessas lanternas devem ser respectivamente. Bom, vamos começar com a mais fácil, que é a lanterna de freio. Até porque ele pede respectivamente. Respectivamente, ele quer na ordem. Primeiro o freio e depois a marcha ré. Quando uma pessoa pisa no freio, qual é a cor da lanterna que acende? Puxe pela memória de vocês aí. Quando você pisa no freio, ou quando você vê o carro da frente frear, qual é a cor de luz que acende? É a vermelha, exatamente. A lanterna de freio, ela sempre vai ser vermelha. Sabendo disso, vocês já podem descartar a letra B de bola e a letra C de casa. Ficamos entre a letra A e a letra D, vermelho e branca ou vermelho e amarelo. Pois bem, a lanterna de marcha ré, ela vai acender na cor branca, tá? Então, nesse caso, respectivamente, freio e marcha ré será letra A, vermelha e branca. Vermelho, freio, branco, marcha ré. Em uma estrada, o motorista depara-se com um acidente ocasionado pela colisão de dois ônibus. No interior dos veículos encontram-se algumas vítimas queixando-se de fome, sede e dores musculares. Nesse caso, a conduta correta do motorista, além de sinalizar o local e chamar o socorro médico, deve ser: olha a dica, anotem aí. Vocês não vão movimentar nem remover as vítimas, não vão dar nada
para as vítimas beber ou comer, não vão dar nenhum tipo de medicamento e nem vão retirar nenhum objeto que esteja encravado no corpo da vítima. Anotaram? Então vamos às alternativas. Letra A, oferecer a todos água? Não, não vai oferecer água nem alimento, então não é. Letra B, não oferecer alimentos ou bebidas até a ordem contrária dos médicos socorristas? A letra B faz mais sentido. Vamos ver a letra C. Oferecer após rápida avaliação bebidas quentes? Não, não vai oferecer, não vai fazer avaliação porque não tem treinamento, né, para isso, e também não vai oferecer bebida. E letra D, estimular que todos comam alimentos, também não vai ser. Então, resposta correta sim é letra B, não oferecer alimentos ou bebidas até ordem contrária dos médicos socorristas. Letra B. O condutor deve manter constantemente sua atenção na direção do veículo. Alguns fatores diminuem a concentração e retardam os reflexos na condução do veículo. A ação que deve ser evitada, notem bem, se é uma ação que deve ser evitada, é uma ação negativa, é algo que vai prejudicar a direção, pois pode afetar a concentração do condutor. Então, nós vamos eliminar as positivas, iremos ficar com a negativa, porque é algo que nós devemos evitar ou que nós não devemos fazer. Letra A, fazer uma refeição leve antes de dirigir? Isso não vai afetar a concentração, muito pelo contrário. Letra B, conversar ao celular no modo viva voz? Claro, né, pessoal? Além de afetar a concentração, retardar os reflexos, ainda é uma infração de trânsito. Mas vamos ler a letra C. Trafegar por lugares desconhecidos não habituais. Isso não vai afetar a concentração, vai aumentar a concentração. E letra D, ouvir música suave em volume moderado também não vai afetar a concentração. Então, a nossa resposta correta será a letra B. Conversar ao celular no modo viva voz, pois sim, utilizar o celular na direção, mesmo que seja no modo viva voz, é sim uma infração de trânsito e deve ser evitada. Então, a ação que deve ser evitada, letra B, conversar ao celular no modo viva voz. Os ciclomotores devem ser conduzidos nas vias urbanas preferencialmente. Para acertar essa questão, você precisa saber o que é um ciclomotor. Ciclomotores são aqueles veículos lentos que têm velocidade máxima de 50 km por hora ou que têm potência máxima de 50 cilindradas. Notem bem, olha a dica, são veículos lentos. Quando um veículo é lento, quando o veículo está andando mais devagar, aonde que ele tem que ficar? Em qual faixa que ele tem que ficar? Essa é a dica. Letra A, nas vias de trânsito rápido. Letra B, sobre as calçadas. Letra C, na esquerda da faixa, mais à direita da pista de rolamento. Ou letra D, no centro da faixa de trânsito, mais à direita da pista de rolamento. Pois bem, se ele é um veículo lento, os veículos lentos deverão ficar sempre aonde? Mais à direita da pista de rolamento. Então, nossa resposta correta é a letra D. Até porque nas vias de trânsito rápido é proibido o trânsito de ciclomotores. E os veículos que têm rodas, eles não podem circular sobre a calçada. Eles têm que circular na rua. Portanto, resposta correta é a letra D. No centro da faixa de trânsito, mais à direita da pista de rolamento. Ciclomotores, no centro da faixa de trânsito, mais à direita da pista de rolamento. Ao socorrer vítimas que apresentem o quadro de convulsões, o socorrista deve. O que é uma convulsão? É uma contratura involuntária da musculatura. A pessoa não tem controle sobre as suas ações. Letra A. Proteger a cabeça da vítima e afastar objetos próximos que possam machucá-la. Letra B. Segurar firmemente a vítima. Letra C. Não se incomodar com as roupas das vítimas. Ou letra D. Procurar utilizar os seus próprios dedos para manter a boca da vítima aberta. A letra D é o principal erro que uma pessoa comete ao socorrer uma pessoa que está tendo uma convulsão, porque a pessoa ela não tem controle sobre as suas ações. Então, se você colocar o teu dedo, a tua mão na boca da vítima, ela pode inclusive morder e até decepar o teu dedo. Então, a resposta correta vai ser a letra A,
proteger a cabeça da vítima e afastar objetos próximos que possam machucá-las. Então, essa é a resposta correta. A letra D, vocês não vão jamais colocar os dedos ou a mão na boca da vítima, porque como a convulsão é uma contratura involuntária, ela não tem controle dos movimentos, ela pode te morder e inclusive até decepar o teu dedo. Então, a resposta correta será a letra A. Proteger a cabeça da vítima e afastar objetos próximos que possam machucá-las. No caso de desmaio, quais os procedimentos corretos? Letra A. Deite a vítima de costas em local ventilado, levantando as pernas em um nível um pouco superior ao restante do corpo. Letra B. Resfrie a vítima. Letra C. Desagasalhe a vítima. Ou letra D. Deite a vítima com a cabeça levantada. Pessoal, a pessoa, quando ela tem um desmaio ou algo assim, a tendência dela é perder o calor do corpo. Então, vocês não vão resfriar a vítima e nem vão desagasalhar a vítima. Muito pelo contrário, vocês irão manter a vítima aquecida. E vocês também não vão deitar a vítima com a cabeça levantada, é o contrário. Vocês vão na letra A, deitar a vítima de costas em local ventilado, levantando as pernas em nível um pouco superior ao restante do corpo. Então, caso de desmaio, letra A. Em uma parada cardíaca e respiratória a vítima. Notem bem, na própria pergunta vocês já têm a resposta. Parada cardíaca vai ter ausência do quê? Parada respiratória vai ter ausência do quê? Letra A. Apresenta ausência de movimentos respiratórios e de batimentos cardíacos. Letra B. Conversa com naturalidade, mas ofegante. Letra C. Está sempre consciente, apresentando batimentos cardíacos. Ou letra D. Está consciente, mas se debate. Notem bem. Não tem a presença. Por quê? Porque ele tem uma parada. Ele parou de bater o coração, parada cardíaca, e ele parou o movimento respiratório, porque ele teve uma parada cardíaca e respiratória. Então, letra A, apresenta ausência de movimentos respiratórios e de batimentos cardíacos. Letra A, apresenta ausência de movimentos respiratórios, que é a parada respiratória, e de batimentos cardíacos, que é a parada cardíaca. O motorista tenta ajudar duas pessoas vítimas de um capotamento em uma rodovia de pouca movimentação. Para tanto, verifica os itens de segurança, solicita o socorro médico e inicia contato com as vítimas da seguinte forma. Então, ele está dando para nós ali 4 números romanos e ele quer saber as atitudes corretas. Então, quais delas são atitudes corretas do motorista, né, que está prestando ali o contato inicial com as vítimas. Então, número romano 1, informando as providências que tomou. Sim, com certeza. 2, ouvindo a versão das vítimas sobre o acidente também. É apenas ouvir, não é dar a sua opinião, nem discutir, nem nada, como diz na número 3, que está errado. Discutindo com as vítimas as consequências do acidente e apontando os prováveis culpados. Não vai discutir nem tentar achar culpados. Vai apenas ouvir a versão das vítimas sobre o acidente. E 4, sendo solidário e permanecendo junto às vítimas até a chegada do socorro. Então, estão corretas as atitudes 1, 2 e 4. E a 3 está errada porque não vai discutir nem tentar apontar ou procurar, né, os prováveis culpados. O trânsito de veículos nos acostamentos de rodovias é permitido, sim. É permitido, mas para uma exceção. Para acessar imóveis lindeiros ou fazer conversões. O transitar pelo acostamento ou mesmo ultrapassar pelo acostamento é uma infração de natureza gravíssima com 7 pontos. Então, o acostamento ele poderá ser usado em casos de emergência, quando às vezes tem um problema no carro, alguma emergência, ou então o transitar para acessar imóveis lindeiros ou fazer conversões. Ao dirigir à noite em uma rodovia, caso o condutor do veículo que venha no sentido contrário
acenda o farol alto, deve-se. Nesse caso, quando ele fala que está vindo no sentido contrário, já está próximo. Então, vocês irão desviar a visão para uma referência na faixa à direita da pista de rolamento. Por que na direita? Porque para onde vocês desviarem a visão, existe uma grande possibilidade de vocês levarem o volante, levarem o veículo junto. Então, sempre será para a direita. 3 motoristas têm os seguintes históricos de infrações nos últimos 12 meses. E ele quer saber da suspensão do direito de dirigir. Ela vai ser aplicada para quem? Então, vamos lá. O motorista 1, ele tem 4 pontos relativos a uma infração por transitar em velocidade superior à máxima permitida para a via em mais de 20%. Em mais de 20%, ele vai ser uma infração de natureza média com 4 pontos. Se for entre 20% e 50%, aí vai ser uma infração de natureza grave com 5 pontos. E se for a mais de 50%, que é o caso do motorista 2, aí será uma infração de natureza gravíssima com 7 pontos e a suspensão do direito de dirigir, que é exatamente o que nós temos ali no motorista 2, o registro de uma infração por transitar em velocidade superior à máxima permitida para a via em mais de 50%. Então, sim, transitar a mais de 50% do limite estabelecido para a via, além de ser uma infração de natureza gravíssima com 7 pontos, ele vai sim gerar a suspensão direta da habilitação, mesmo que esse condutor não tenha nenhuma outra pontuação. E o motorista 3, ele tem 18 pontos. Então, com 18 pontos, ele não vai ser suspenso em hipótese nenhuma. A suspensão, ela vai começar por pontuação a partir de 20 pontos. No caso, se esse motorista 3, ele tivesse 20 pontos, e como ele tem 2 infrações de natureza gravíssima, ele seria suspenso se ele tivesse 20. Por quê? Como a suspensão começa a partir de 20, quando o condutor tiver 2 infrações de natureza gravíssima ou mais. Ele vai suspender com 30, quando o motorista tiver apenas uma infração de natureza gravíssima. E ele vai suspender com 40, quando o motorista não tiver nenhuma infração de natureza gravíssima. Ou então, como é o caso do motorista 2, que é o único que vai ter o direito de dirigir suspenso quando cometer apenas uma infração de natureza gravíssima que gere a suspensão direta da habilitação, como, por exemplo, transitar a mais de 50% do limite estabelecido para a via. Quando a bateria de um veículo está descarregada a ponto de não permitir mais a partida, tenta-se fazer o veículo pegar no tranco. No entanto, esse procedimento não é recomendado para fazer o veículo pegar no tranco, não é recomendado para nenhum veículo. O veículo não foi feito para ser dado a partida no tranco. Isso pode gerar problemas mecânicos muito sérios, pode arrebentar a correia dentada, pode travar motor, caixa de câmbio, enfim, pode ter uma dor de cabeça muito grande. Então, se está descarregado, ou dá a partida com uma bateria auxiliar, ou então coloca uma bateria nova, mas jamais, em hipótese alguma, fazer o veículo pegar no tranco. É uma penalidade prevista no Código de Trânsito Brasileiro. Nesse caso, seria a advertência por escrito. Poderia ser multa, poderia ser suspensão, poderia ser cassação. São alguns exemplos de penalidades previstas no Código de Trânsito Brasileiro. Porém, não confundam com medida administrativa, uma vez que medida administrativa irá começar com a letra R, retenção, remoção ou recolhimento. 3 motoristas estão completando 1 ano com suas respectivas permissões para dirigir. Durante esse primeiro ano, o histórico de infrações de trânsito de cada um foi o seguinte. Então, qual que é a nossa regrinha? No primeiro ano da PPD, quando vocês passarem pelo teórico, passarem pelo prático, vocês vão pegar a carteira de vocês, que nós chamamos de PPD, que o CTB chama de PPD, que é permissão para dirigir, que tem validade de 1 ano, e que após esse 1 ano, o condutor vai pegar
a CNH definitiva, desde que, anotem aí, não tenha nenhuma infração grave, nem gravíssima, nem seja reincidente de média, ou seja, se ele tiver 2 médias ou mais, ele vai perder a PPD, ele vai ter a PPD cassada. Então, anotem aí, PPD não pode nem infração grave, nem gravíssima, nem ser reincidente em infração média nos últimos 12 meses. O motorista 1, por exemplo, cometeu uma infração de natureza grave. Como não pode grave, infelizmente ele não vai pegar a CNH definitiva. O motorista 2, ele cometeu 2 infrações de natureza média. Lembra que pode ter uma média, mas que não pode ser reincidente? Nesse caso, ele tinha uma e aí ele foi reincidente, ou seja, ele teve a segunda infração média. Então, ele não poderá pegar a CNH definitiva. E o motorista 3, ele teve 3 infrações de natureza leve. Só que notem que o código diz que não pode grave, nem gravíssima, nem ser reincidente em infração média. Então, como o motorista 3 ele teve infração leve e a infração leve não vai entrar nessa regrinha, então o motorista 3 sim, ele irá pegar a CNH definitiva. Então, com a PPD não pode ter nenhuma infração de natureza grave, gravíssima ou ser reincidente em infração média nos últimos 12 meses. Analise o texto a seguir. Num domingo quente de verão, Cícero, a esposa e 2 filhos menores foram passar o dia na beira da lagoa Águas Claras, que fica próxima da pequena cidade onde moro. Levaram 3 garrafas grandes de refrigerante, toalhas e guardanapos de papel, 2 quilos de carne e um saco de 5 quilos de carvão vegetal. No final da tarde, após terem saboreado um belo churrasco, o pai juntou todo o lixo num saco plástico e o deixou no acostamento da rodovia. Cícero, ao tomar esta atitude, é claro que ele agrediu a natureza e ajudou a aumentar a poluição ambiental. Por quê? Na rodovia não tem coleta seletiva de lixo. Coleta seletiva de lixo só vai ter nas cidades. Então, se ele tivesse deixado tudo espalhado ou ele ter juntado, o problema é o mesmo. Ele deixou o lixo, ele não poderia ter deixado. Ele teria que ter levado para a sua residência e daí colocado, né, para ser realizado ali a coleta seletiva. Então, nesse caso, ele agrediu sim o meio ambiente, agrediu a natureza e ajudou a aumentar a poluição ambiental das rodovias. Agrediu a natureza e ajudou a aumentar a poluição ambiental das rodovias. Todo condutor, além de conhecer a legislação de trânsito, deve preparar-se para conduzir veículos com segurança, conforme preceitos da direção defensiva. Lembrando que a direção defensiva é uma direção preventiva. São ações que vocês irão tomar para evitar um acidente, para antecipar uma situação de risco a fim de poder evitar. Sendo assim, indica a imperícia do condutor. Então, nós vamos ter as 3 principais causas de acidente, que é a imprudência, a negligência e a imperícia. A imperícia é aquele acidente causado pela falta de habilidade do condutor. Imperícia é a falta de técnica, é a falta de habilidade. Então, um acidente ocasionado pela imperícia é aquele acidente causado pela falta de habilidade do condutor. O controle da temperatura de um motor é normalmente feito nas câmaras de resfriamento por um sistema que faz circular a água pressionada por uma bomba. Então, essa bomba, ela vai pressionar, ela vai impulsionar a água para que a água circule por dentro das câmaras de resfriamento. Ela vai circular pelo radiador, que é onde vai ter ali o vento externo ou mesmo o auxílio da ventoinha para resfriar essa água. Aí ela volta para o motor, esquenta, volta para o radiador, resfria e vai fazendo esse ciclo. Então, esse controle da temperatura, ele vai ser feito através da água, né, que é pressionado por uma bomba.
Dirigir o veículo com luz alta em vias providas de iluminação pública terá como punição. Lembrando que luz alta é uma atitude errada. Não tem nada para arrumar, não tem nada para consertar. Então, letra A, multa e remoção do veículo. B, multa. C, recolhimento da CNH. Ou D, uma ação incorreta vai gerar apenas multa. Por exemplo, eu vou por eliminatória. Amassar o sinal vermelho multa ou e a remoção placa não de pare. Por quê? Por mais que a seja uma infração de natureza gravíssima, com 7 pontos, em é uma atitude errada, é uma atitude, é uma ação incorreta. Dos demais. Então, vai gerar apenas não é recolhimento multa. Então, da CNH dirigir não o veículo nada tão com luz grave alta em vias a ponto providas de ocorrer iluminação recolhimento pública da CNH. terá como punição E também apenas não multa. é retenção. Remoção é quando tiver estacionado em local errado, em local proibido. E retenção é quando tiver algo errado, algo para arrumar, então, algo letra B, faltando. apenas A multa. Toda vez visibilidade que for do uma condutor atitude é errada. influenciada pela via, principalmente. Olha bem, ele está falando da visibilidade e que ela é influenciada pela via, ou seja, ela é prejudicada pela via. Quando que esse condutor ele vai perder essa visibilidade? Letra A, pelo número de faixas de trânsito, será que isso vai diminuir ou aumentar a visibilidade do condutor? Letra B, pela presença de passeio, será que isso vai diminuir ou aumentar a visibilidade do condutor? Pelos pedestres ao longo do percurso, mesma coisa. Será que vai diminuir ou vai aumentar a visibilidade do condutor? E a letra D, pelas mudanças de direção, ou seja, curva para a direita, curva para a esquerda, pelos aclives, que são subidas, e pelos declives, que são descidas. Em quais delas que vocês acham que a visibilidade vai ser influenciada ou vai ser prejudicada? Neste caso, é na letra D, pela mudança de direção, ou seja, toda vez que tiver uma curva, a visibilidade vai ser influenciada, vai ser prejudicada. Mesma coisa quando tiver um aclive, que é subida, ou declive, que é descida. Então, pelas mudanças de direção, aclives e declives. Ser cidadão no trânsito é. Pensa bem, se ele quer saber o que é ser cidadão, tem que ser atitude positiva, algo bom, ok? Então, letra A, desrespeitar a sinalização semafórica. Isso é bom ou ruim, positivo ou negativo? B, conversar bastante com os passageiros. Cuida, conversar bastante com o passageiro pode tirar um pouco da tua atenção. Então, isso não é necessariamente ser cidadão. Letra C, ser tolerante com os defeitos alheios e priorizar sempre o aspecto segurança. Será que isso é positivo ou negativo? É ser cidadão ou não? E D, cumprimentar todos os que estão na via. Notem bem, a questão que ele fala de ser cidadão no trânsito é os cuidados que ele tem que ter no trânsito. Então, não é conversar com o passageiro, isso não é cuidado. Cumprimentar todos os que estão na rua não é cuidado, muito menos desrespeitar a sinalização. Então, a resposta correta será a letra C. Ser tolerante com os defeitos alheios e priorizar sempre o aspecto segurança. Sobre o cinto de segurança. Cuida, cinto de segurança. Podemos dizer que é incorreto. Incorreto, errado, exceto, significa que nessa pergunta aqui, dessas 4 alternativas, nós temos 3 que estão certas, uma que está errada, que está incorreta, e é justamente essa que ele quer que ele marque, que nós marcamos, certo? Normalmente tem 4 alternativas, 3 estão erradas e uma está certa. Quando tiver a presença da palavra errado, incorreto, exceto, que não se deve fazer, desrespeita, desobedece, das 4 alternativas, 3 estão certas, uma está errada, está incorreta, que é a que ele quer que vocês marquem. Na letra A, ele fala que o cinto de 3 pontos é aquele que se prende ao peito e ao quadril ao mesmo tempo. Isso é positivo. Na letra B, ele fala que o cinto de 3 pontos é ineficaz. Parem para pensar. 95% dos carros têm o cinto de 3 pontos. Será que ele é ineficaz? Se ele fosse ineficaz, a maioria dos carros não teria ele, teria outro modelo. Aí ele fala que o cinto pélvico é aquele que se prende à cintura e o cinto torácico é aquele que se prende ao peito. Então, qual que vocês acham que é a resposta errada? A alternativa incorreta. O incorreto, ou errado, ou exceto,
é a letra B, que fala que o cinto de 3 pontos é ineficaz, uma vez que ele é o mais eficaz de todos, só perdendo para o cinto de 4 pontos. Lembrando ainda que não usar o cinto de segurança é uma infração de natureza grave com 5 pontos. São sinais e sintomas do estado de choque, exceto, novamente a palavrinha-chave, exceto, errado, incorreto, desobedece, o que não se deve fazer. Ele quer a resposta errada. O que é um estado de choque? É quando a pessoa ela fica paralisada por uma situação muito grave pela qual ela passou. Sabe quando diz, o fulano recebeu uma notícia e ficou em estado de choque? Tipo, você ganhou na Mega Sena. Você vai ficar em estado de choque, você vai ficar paralisado no primeiro momento. E o que vai acontecer com o teu corpo? Letra A, você vai ter pulsação rápida e fraca? Letra B, você terá pressão alta e respiração normal? Letra C, você terá sudorese e suor frio? Ou letra D, você terá palidez? Pois bem, o que vocês terão? Letra A, pulsação rápida e fraca. Letra C, sudorese, que é o suor frio. E letra D, palidez. E o que você não vai ter? Você não vai ter pressão alta e não vai ter respiração normal. Então, o errado, o exceto, o incorreto é a letra B, pressão alta e respiração normal. Na maioria das regiões do Brasil, o telefone de emergência 190 ou 190 é usado quando se deseja acionar A. Resgate do Corpo de Bombeiros. B. Polícia Rodoviária Estadual. C. Polícia Militar. Ou letra D. O SAMU. Pois bem, 190, 190 é da Polícia Militar. 190, Polícia Militar. O resgate do Corpo de Bombeiros é o 193 e o do SAMU é o 192. Duas dicas para vocês. Tem uma questão que cai com frequência que pergunta sobre vítimas presas nas ferragens. Para quem vocês irão ligar? Para o resgate do Corpo de Bombeiros. E sobre o SAMU, em alguns estados do Brasil, eles podem perguntar para vocês o significado da sigla SAMU. Que significa Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Então, vítimas presas nas ferragens 193, Corpo de Bombeiros, e a sigla SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. E aqui está exatamente a questão que eu falei para vocês. Então, ele diz que em uma avenida ocorre um acidente com vítimas presas nas ferragens. O serviço de atendimento às emergências mais indicada para ser acionado nesse tipo de situação é, vocês já sabem, o 193, que é do resgate do Corpo de Bombeiros. É o Corpo de Bombeiros, o 193, que terá equipamentos e treinamento para remover as vítimas presas nas ferragens, certo? A Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Militar, elas são responsáveis pela fiscalização e pela sinalização. O resgate do Corpo de Bombeiros será nessas situações extremas, como, por exemplo, vítimas presas nas ferragens. E o SAMU, que é o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, é o que vai socorrer as vítimas, que vai dar ali o primeiro atendimento. Claro que o Corpo de Bombeiros também dá esse atendimento inicial, mas se for vítimas presas nas ferragens, 193 Corpo de Bombeiros. Ao atender as vítimas de uma colisão entre dois carros, a pessoa que socorre deverá, em caráter excepcional, soltar o cinto de segurança sem movimentar o corpo delas, apenas quando. A palavra excepcional é uma exceção, é um caso extremo. É aquele caso onde se você não tiver uma atitude, a pessoa pode morrer, certo? Então, é excepcional, é uma exceção. Letra A. As vítimas queixam-se de formigamento nos braços e pernas. Tá com o braço e a perna formigando, vai matar essa pessoa? Não vai. Letra B. O cinto de segurança está dificultando a respiração. Se essa pessoa parar de respirar, ela vai morrer? Vai, com certeza. Então, isso é um caráter excepcional. É uma exceção.
Então, você vai soltar o cinto de segurança sem movimentar o corpo da vítima, caso o cinto de segurança esteja dificultando a respiração. Na letra C, o cinto de segurança dificulta a movimentação, ela não vai se movimentar mesmo, então não tem necessidade. E a letra D, as vítimas queixam-se de dor no corpo todo. Isso é bem normal em caso de acidente. Agora, em caráter excepcional, soltar o cinto de segurança sem movimentar o corpo, o cinto de segurança está dificultando a respiração. Contribui para a preservação do meio ambiente. Se contribui para preservar o meio ambiente, tem que ser uma atitude positiva. Neste caso, uma atitude positiva é a manutenção preventiva dos veículos. Contribui para a preservação do meio ambiente. A manutenção preventiva dos veículos. Estacionar o veículo em locais e horários proibidos, especificamente pela sinalização, no caso, placa proibida estacionar. Ele quer saber o que quer. Uma dica que eu dou para vocês: toda vez que estiver estacionado em local proibido, em horário proibido, em vaga proibida, lembrem-se que a resposta precisa ter a palavra remoção. Por quê? Se eu estou estacionado em local proibido, em local irregular, atrapalhando a circulação dos demais, ele vai gerar a medida administrativa de remoção. Então, a resposta correta tem que ter a palavra remoção. Nesse caso, infração média, 4 pontos na CNH e remoção do veículo. Infração média, 4 pontos na CNH e remoção do veículo. Mais uma. Estacionar o veículo na contramão de direção é uma infração. Ah, professora, mas está estacionado na contramão e não tem a presença da remoção. Por quê? Ele não está atrapalhando a circulação dos demais. Viram a diferença? Por quê? Ele está estacionado em local permitido, porém, ele está na direção errada. Então, ele não está atrapalhando a vida de ninguém. Por isso que estacionar na contramão é apenas uma infração média com 4 pontos. Não é gravíssima porque não coloca a vida de ninguém em risco. Infração gravíssima é aquela que coloca a vida das outras pessoas em risco, além da minha. E infração grave é quando coloca a minha vida em risco. Estacionar na contramão não está atrapalhando a circulação de ninguém, então é apenas uma infração média. Agora, bloquear, olhem bem, bloquear a via com o veículo resulta em: se eu estou bloqueando a via, eu estou bloqueando a passagem dos demais. É algo muito grave, é algo muito sério, porque eu estou fazendo intencionalmente. Então, vai gerar multa, vai gerar apreensão do veículo e remoção. Então, bloquear a via com o veículo, multa, apreensão do veículo e a sua remoção. Você está passando por uma rua com um trânsito bastante congestionado e presencia a seguinte situação. Então, vem a historinha lá. Na rua, com 3 faixas de rolamento, os veículos estão parados porque no quarteirão seguinte há uma obra da prefeitura que afunila o tráfego para uma única pista. Uma senhora idosa decide atravessar a rua congestionada, pois acredita não haver perigo. Eis que, quando já havia vencido a segunda fila de veículos, é atropelada por uma motocicleta que vem costurando entre as faixas. A pedestre caiu, mas, por sorte, só teve pequenos arranhões. Diante da situação apresentada, é correto afirmar que o desrespeito às normas de trânsito é responsável pela maioria dos acidentes. O desrespeito às normas de trânsito é responsável pela maioria dos acidentes. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas. Então, aqui ele está dando para nós 3 números romanos e ele quer saber quais deles estão corretos. O 1 fala que a circulação far-se-á pelo lado esquerdo da via. Opa, pera lá, tem alguma coisa errada. Nós não circulamos pela esquerda, nós circulamos pela direita, nós ultrapassamos pela esquerda, mas a circulação, ela é feita pela direita, com exceção quando é mão inglesa, mas 95% dos casos
a circulação é feita pela direita e a ultrapassagem pela esquerda. Então, vocês já descartam todas as alternativas que tiver a presença do número romano 1, porque ele está errado. Então, vocês já aumentam as chances de vocês de acertar essa questão. Número romano 2 fala que a ultrapassagem de outro veículo em movimento deverá ser feita pela esquerda. Sim, com certeza. Obedecida a sinalização regulamentar e as demais normas estabelecidas no CTB, exceto, olha a exceção, quando o veículo a ser ultrapassado estiver sinalizando o propósito de entrar à esquerda. Aí é uma exceção, aonde eu poderei ultrapassar pela direita. Então, está certo. E 3, o trânsito de veículos sobre passeios, calçadas, nos acostamentos, só poderá ocorrer para que se adentre ou se saia dos imóveis ou áreas especiais de estacionamento, sim. O passeio, a calçada, o acostamento, ele pode ser circulado por veículos, mas apenas para essa exceção. Para entrar e sair da garagem da sua casa, do posto de combustível, do estacionamento do shopping, e no caso do acostamento para uma parada de emergência, ou então quando nós precisarmos fazer uma conversão para esquerda. 3 motoristas têm os seguintes históricos de infrações nos últimos 12 meses. Então, motorista 1, motorista 2 e motorista 3. E o que ele quer saber? A suspensão do direito de dirigir. Para quem que vai acontecer? O motorista 1, ele tem 4 pontos relativos a uma infração por transitar em velocidade superior à máxima permitida para a via em mais de 20%. Em mais de 20% é uma infração de natureza média com 4 pontos, mas isso não gera suspensão. Agora, entre 20 e 50, aí já é uma infração de natureza grave com 5 pontos, mas também não gera suspensão. Porém, olhem o motorista 2, o registro de uma infração por transitar em velocidade superior à máxima permitida para a via em mais de 50%. Transitar a mais de 50%, por mais que esse condutor não tenha nenhuma outra infração, apenas essa infração já é suficiente para gerar a suspensão direta do direito de dirigir. Outra, por exemplo, dirigir alcoolizado. Dirigir alcoolizado, por mais que o condutor não tenha nenhuma outra infração, vai gerar a suspensão direta da habilitação. Então, o motorista 2, ele vai sim ser suspenso. Já o motorista 3, ele tem 18 pontos relativos a 2 infrações de natureza gravíssima e uma de natureza média. Bom, se ele tem 2 gravíssimas, ele vai ser suspenso com 20 pontos. Como ele tem 18, ele não vai ser suspenso. Se ele tivesse uma infração gravíssima apenas, ele iria ser suspenso com 30 pontos. E se ele não tivesse nenhuma infração de natureza gravíssima, aí a suspensão iria acontecer com 40 pontos. As condições adversas do veículo podem causar acidentes. Quais que causam acidente? Pneu careca, uma lâmpada queimada que dificulta a visualização, entre outros. Porém, olhem bem, qual das alternativas abaixo está incorreta? Ou seja, o que não causa o acidente? O modelo do veículo e os impostos atrasados. Se o teu veículo é da Volkswagen, ou é da GM, ou é da Fiat, se é azul, amarelo, cor-de-rosa ou preto, isso não vai gerar um acidente, muito menos se o imposto estiver atrasado. Quando uma pista de rolamento comportar várias faixas de trânsito no mesmo sentido, ficarão. Sempre a faixa da direita será para veículos mais lentos e que estiverem desenvolvendo menor velocidade, veículos mais pesados. Já a faixa da esquerda vai ser para quem? Para os veículos que estiverem mais rápido ou que estiverem desenvolvendo uma ultrapassagem. Logo, as da esquerda destinadas à ultrapassagem e ao deslocamento de veículos de maior velocidade. Então, a da esquerda destinada à ultrapassagem e ao deslocamento de veículos de maior velocidade, e a da direita para os veículos de grande porte ou que estiverem desenvolvendo menor velocidade. Ao conduzir a bicicleta pelo bordo da pista de rolamento, o ciclista deve. Esta regra vale tanto para o ciclista quanto para o pedestre. Manter-se em fila única. Pedestres e ciclistas, manter-se em fila única.
O sistema de transmissão, aliás, os sistemas de transmissão mais comuns são o mecânico e o automático. Então, ele vai ter o mecânico e vai ter o automático. Qual é a diferença entre eles? No mecânico, a troca de marcha tem que ser feita mecanicamente. E quem que vai fazer essa troca? O condutor, que é normalmente o carro da autoescola. Você coloca a primeira para arrancar, depois coloca a segunda, coloca a terceira, segunda para passar uma lombada, para fazer uma conversão. Isso é um câmbio mecânico, aonde o condutor tem que trocar as marchas manualmente. Então, o câmbio mecânico, as marchas são selecionadas ou trocadas pelo condutor do veículo manualmente, mecanicamente, certo? Já o automático é aquele carro que não possui embreagem. Então, você vai colocar no D, de driving, que é dirigir, e ele vai fazendo a troca automaticamente. Então, você vai arrancar em primeira automaticamente, ele vai trocar para a segunda automaticamente, para a terceira. Se você reduzir a velocidade, ele vai reduzir a marcha, mas tudo isso de forma automática, ok? Em via urbana, sinalizada, sem passeios, a circulação de pedestres deverá ocorrer. Vias urbanas são as vias que estão dentro da cidade, que são 4: trânsito rápido, arterial, coletora e local. Vale lembrar que trânsito rápido é 80 km por hora, que a arterial é 60, que a coletora é 40 e que a local é 30. Agora, aonde que o pedestre vai circular? Nos bordos da pista de rolamento em fila única. Lembra que eu falei para vocês na questão anterior que a regra de manter-se em fila válida tanto para o pedestre quanto para o ciclista? Então, nos bordos da pista de rolamento em fila única. Bicicleta também vai rodar na via, no mesmo sentido dos carros, com prioridade sobre os veículos, sempre pelo bordo e sempre em fila única. Gratidão a você que assistiu esse vídeo até aqui, a você que já se inscreveu, já deixou teu joinha, teu like, teu comentário. Se ainda não fez, ó, dá tempo, corre que ainda dá tempo. Quero agradecer também o carinho de todas as mensagens que eu tenho recebido aqui, dizer que é um prazer, é uma honra para mim poder fazer parte dessa etapa tão importante que é o teórico. E claro, agradecer pela vida dos quase 20 mil inscritos aqui no nosso canal e desejar para vocês de coração muito sucesso, muitas bênçãos, muitas conquistas. E não esqueçam, se ninguém estiver acreditando em vocês, eu estou não só acreditando, mas torcendo e orando pela vida de todas as pessoas que passarem por esse canal, que passarem por esse vídeo. Um abraço carinhoso a todos vocês, muito sucesso, muitas bênçãos, bons estudos e até o nosso próximo vídeo.